Então esse é um induzido original da Makita 41NH. Esse está em perfeito funcionamento. Ele foi montado de fábrica, tudo bem balanceadinho. E esse outro aqui é um induzido importado. Esse também é novo. E dá para perceber que ele foi feito aqui uma proteção aqui, ó, no pé do coletor. Bem, a maioria das empresas faz isso para proteger melhor aqui o pé do coletor. Para com os faiscamentos esse fio aqui não venha romper ou não venha se soltar aqui dos anéis aí onde agarra os fios. E ter um bom isolamento, ter um bom contato. E outras empresas fazem isso para dificultar a codificação de uma pessoa que queira copiar esse enrolamento para a reforma. Então, fazendo isso aqui, dificulta que a pessoa recupere o induzido, restaure ele. Dá para ver que esse importado, o material não é um material de primeira igual aquele, apesar desse induzido ser um dos de boa qualidade. Há vários tipos de induzido importado, desde primeira linha aos piores. E esse original aqui, ó, como dá para ver, ó, ele não tem a proteção. Agora, em relação ao enrolamento, são todos a mesma coisa. Olha, nesse aqui as bobinas fecham. Olha, onde é que fecha as bobinas? Aqui. E você vai reparar uma coisa interessante. Vou pegar esse original aqui. As bobinas fecham aqui. Do outro lado, no mesmo sentido aqui, ó, fecha do mesmo jeito, ó. Dá pra ver aí, ó, que esse enrolamento foi um enrolamento feito em H. Ele é feito em H quando é feito com 2 carretéis de fio, ou 2 bobinadeiras ou 2 linhas de fio. Aqui, ó. Tá passando um enrolamento aqui e o outro passando lá de cá. Aí eu vou mostrar também um enrolamento em espiral para você comparar. Veja que esse aqui é remanufaturado. Veja que ele foi enrolado em espiral. É o mesmo induzido, a mesma máquina, Makita 41NH. Então, observando esse aqui, esse original, dá para perceber aqui. Dá para perceber aqui, ó, que todos os fios vêm tudo para esse lado. E aqui no canto aqui, há um encontro aqui, ó, onde um fio está vindo para cá e o outro está vindo para lá. Aqui é o ponto dele, desse lado aqui, ó, da esquerda. Então nesse aqui dá para ver que tem uma pontinha de fio aqui saindo. Então essa pontinha de fio é que vai ser o fechamento dele, vai ser o começo, onde vai ser começar a enrolar. Aqui vai ser onde vai começar a enrolar. Quando você começar a enrolar o induzido, o fio vai pegar aí primeiramente, fazer as primeiras bobinas, e quando o fio fechar, ele vai fechar aqui. Agora, se você enrolar em formato espiral, esse fio começa aqui e gira completamente, enrolando, depois que enrolar as bobinas todas, e volta para aqui novamente. Se for em formato H, esse fio que você começou aqui, esse carretel de fio que você começou aqui, depois que ele passando pelas bobinas, você vai enrolando, enrolando, enrolando. Quando completar as 12 fendas aqui, ó, os 12 segmentos, esse segmentozinho aqui, ó, quando completar esses 12 segmentos, você vai finalizar ele desse lado. E o que começou desse lado vai terminar do outro. Então, esse ponto aqui, do outro lado tem um no mesmo rumo dele aqui, que é esse aqui. Supondo que você coloque nesse aqui o número 24, do lado de cá vai estar o número 12, por exemplo. Então, aqui é o fechamento das bobinas. É uma característica onde você vai marcar aqui, ó, que as bobinas se fecharam aqui. Você pode fazer um riscozinho ou colocar um detalhe para você, um detalhe que não some fácil. Do outro lado a mesma coisa. Você vai lá,
faz essa característicazinha aí. Pode fazer com a serrazinha, não digo a você fazer com a serra se você for fazer um serviço bem feito, e aquela marquinha vai ficar ali no seu trabalho. E aí você vai marcar o ponto desse induzido aqui. Mas o que é o ponto? O ponto é o mesmo que o grau elétrico. A exemplo, olha, dá para perceber aqui, ó. Vou até riscar aqui. Dá para perceber aqui que essa aqui é onde é que está a ponta do fio aí que finalizou. Então esse ponto tem que ser em relação ao ferro aqui. Tem que ser em relação ao ferro, ó. Observa uma coisa que interessante que eu vou fazer aqui com a régua. Bem, o segmento aí ele é bem próximo um do outro. Para você não se confundir de que lado está, você pode aqui comparar com uma régua. Então dá para perceber que ele está à esquerda. Perceber aqui, ó. Que ele está aí à esquerda. Então vamos marcar esse ferro aí como ferro 12. Pronto, esse ferro vai ser o ferro 12. Observa lá, ó. Viu? Tá no ferro 12. Então o ferro 12 tem o número 1 e o número 2. Então o ponto do nosso coletor, o ponto do coletor em relação ao ferro do rotor. O ferro é esse aqui que eu estou falando para vocês. As casas, as fendas, vai ser essa aqui, ó. Você não pode confundir a fenda é a casa, com o ferro. O ferro é a divisão entre uma fenda e outra, entre uma casa e outra. Então dá para observar ali, ó, que o ponto do nosso coletor ali tá do lado do 2. Se você colocar a régua do lado de cá, você vai perceber aqui, ó. Vai perceber aí que esses dois pontos aí, os dois anéis primeiro e os dois segmentos do coletor, os dois segmentos do coletor, vão ficar aqui, ó, entre o 12. Um vai ficar do lado 1 e um vai ficar do lado 12. Os dois aí que tá no mesmo alinhamento, ó. Mas o nosso início aqui, o nosso ponto, dá para perceber que ele está do lado 2. Então vamos marcar aqui um pontinho aqui, ó, só para que possamos tirar o esquema dele. Em todos os induzidos você vai proceder da mesma maneira. Esse aqui eu peguei esse aqui porque esse está mais fácil de ver aqui, ó. E os outros induzidos que são assim, eu também vou mostrar a você como achar esse ponto aí. Então, uma vez feito isso aqui, uma vez você tirou o ponto desse induzido de uma ferramenta e você catalogou ele, todos os outros induzidos daquela mesma ferramenta ali vai ser a mesma coisa, não vai ser preciso você fazer tudo do início. O primeiro que você vai catalogar vai ser como se você estivesse garimpando ele. Mas depois desse aqui feito, pronto, os outros não precisa você ter mais aquele fio por fio, ver como é, tudo direitinho para você começar. Basta você começou ali, já sabe onde fazer. Então, voltando aqui. Então já temos aqui, ó, o nosso início aqui e fim. Se você for enrolar em H, basta você fazer isso aqui, ó. De 12, depois de 12 é 1, vai o 2, vai o 3, vai o 4, vai o 5, vai o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. O 12 nós já tinha marcado. Agora, olha outra coisa a observar. O fechamento das bobinas é no 1 e no 2. Bem, você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver? Você vai entender. Se você saber que o fechamento das bobinas é no 1 e no 2, se você perder o rumo desse coletor, você vai chegar aqui no fechamento das bobinas e marcar 1 e 2. Tanto faz esse 1 e 2 estar desse lado, quanto está
1 e 2 desse outro lado aqui também, vai dar certo. Não vai inverter. Bem, e o que é o ponto dele? O ponto dele é esse local aqui, onde marcamos aqui. O ponto, em modos técnicos, é chamado de grau elétrico. Mas por que esse grau elétrico? Para que esse grau elétrico? Eu vou explicar para vocês agora o que define esse grau elétrico. Então aqui está uma bobina. Essa é a bobina deste mesmo induzido da Makita 41NH. A original. Há uma Makita importada, que é a Makita, fazer igual o caso, é a Makita do Paraguai, e a Makita original. Depois eu mostro para você a diferença entre uma e outra. O induzido eu já até mostrei a você, o induzido importado como ele é. Bem, então o que é o ponto? O ponto é o que vai fazer com que não fique faiscando aqui as bobinas da máquina. E o que vai fazer com que ela gire no sentido certo. Bem, se você enrolar um induzido ao contrário e acontecer que esse induzido ficar girando do lado contrário que você queria, o que você vai fazer? Você vai pegar essa escova desse lado, tá vendo essa escova aqui, olha? Vai reparar que essa bobina aqui, a escova é do lado de cá, olha. E essa bobina do lado de cá, a escova vem para cima. Então é invertida, que é para fazer a comutação, que é para fazer o campo elétrico ao contrário. Para quando a escova estiver aqui, estiver pegando o induzido aqui, a força estiver ao contrário no ímã central para fazer ele girar. Porque se as forças estiverem iguais, elas se atraem e seguram uma na outra. Aí cola aqui e não gira. Então o que vai acontecer aqui? Quando o induzido está aqui dentro, olha como ele fica aqui. Então, esse é o ponto dele aqui. Então dá para ver aqui, ó, que o grau dele fica aqui. Dá para ver que o grau elétrico dele, aonde é lá, ó. Então, se você colocar esse grau elétrico fora desse lugar aqui, o que vai acontecer? Não vai dar esse centro aqui, onde o engenheiro fez o grau certo dele. Então isso vai dar um faiscamento nas bobinas, ela pode se queimar ou girar do lado contrário. Então se você colocar em um desse aí diferente, por exemplo, se colocasse aqui, ele já poderia girar ao lado contrário ou não funcionar bem. Então o centro dele é esse aí, onde foi marcado aí, onde foi medido o grau elétrico dele. Então como se conseguiu isso? Se conseguiu isso com um anel móvel. Depois de feito, ele foi alinhando, 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 até chegou naquele ponto ali, que era o melhor ponto para ficar, e ficou chamado de grau elétrico. Então dá para observar aqui que as bobinas de dentro do induzido, elas ficam desalinhadas em relação às bobinas do estator. Isso é o grau elétrico, e essa diferença de grau aqui, ó, essa diferença é que vai fazer com que ele gire. Que se elas tivessem tudo no mesmo sentido, ela ficava vibrando aí sem saber para que lado ela ia. Muitas vezes você liga uma máquina, ela está invertida, ela fica, ó, sem saber para que lado ela vai. E essa diferença no grau é que vai fazer ele dar um impulso e girar. E essa mesma diferença, se tiver do lado contrário, ela gira ao lado contrário. Aqui, por exemplo, suponha que essa máquina aí esteja preparada para girar nesse sentido. Se você pegar essa máquina aqui, trocar essas bobinas, aqui, eu trocar as escovas dela, o jeito está aqui, você pega esse fio, passa para o lado de lá, pega o fio de lá e passa para o lado de cá. A máquina vai mudar de giro, vai mudar o sentido dela. Se ela estiver bem balanceada e se ela foi preparada para girar dos dois sentidos, ela vai funcionar normalmente. É o caso de muitas máquinas que tem um comutador e quando você muda esse comutador, a máquina gira ao lado contrário. Então isso aqui era só para você entender o que era o grau elétrico da máquina. Por que você tem que colocar naquele mesmo sentido que estava o enrolamento para que ele funcione bem. Então vamos voltar aqui agora para a parte
de mapear o induzido. Olha, dá para ver a bobina aqui, ó. Ela foi enrolada. Depois o fio veio para fazer a ligação lá. Depois você vai ver esses detalhes na máquina. Esses anéisinhos são para encaixar onde é que vai as escovas. Esse anel aqui é onde é que ele vai pegar no porta-escova da máquina. Quando você abrir sua máquina, você vai observar. Pronto, aqui agora você vai começar a mapear o seu induzido. Você vai tirar o esquema elétrico dele. É nessa hora que você vai tomar os devidos cuidados, como a gente iniciou, né? Que foi ver onde é que finalizou e foi ver o rumo do coletor em relação ao ferro. Então você tem que ter esse máximo cuidado aí. Por exemplo, aqui, ó, esse nosso ficou aqui desse cantinho. Isso quer dizer que se nós mudar ele para esse lado de cá, já vai dar um problema. Se quando nós colocar esse coletor aqui, se nós pegar ele e colocar aqui, ó, no meio do ferro, olha, já alinhar ele no meio do ferro aqui, já vai dar um faiscamento diferente. A depender do grau, ele pode até girar para o lado elétrico, para o lado errado. Agora que interessante aqui. O fio está amarrado aqui. Mas qual é a bobina dele? Será que é essa daqui? Ou será que é aquela do lado de lá? Bem, isso em algumas máquinas pode ser que seja esse mesmo fio. Ó, ele sai daqui, dessa bobina aqui e vem para aqui. Em algumas máquinas é aqui mesmo. Nesse caso dessa máquina, o fio está aqui, mas a bobina que começa a desenrolar é a bobina do lado de lá. Então, na hora de você mapear, você deverá ter esse cuidado. Então, você vai começar no final. Aí, quando você começar, vai ser, ó, do final para frente, o seu enrolamento. Por que eu digo mapeamento? Porque é como se fosse um mapa, é como se fosse um endereço para você achar o caminho de volta. Às vezes pensamos assim, nosso computador é interessante. Rapidinho acha as pastas, rapidinho acha tudo. Se você observar, em cima no computador, quando você está procurando uma pasta, está ali descrito todo o caminho, onde é que aquela pasta está guardada. Se você apagar um daqueles caminhos ali, aquela pasta vai dar um arquivo inválido, vai dar arquivo não encontrado. Mesmo assim é quando queremos achar um endereço. Então aquele endereço tem que estar completo para que possamos achar o caminho de volta. Mesmo assim é na recuperação de induzidos, de máquina ou qualquer outro tipo de coisa. Se você anotou corretamente o endereço, você não teve erro ali, e na hora de você voltar, você fez aquele mesmo percurso, não vai ter erros. E depois desse induzido todo feito, tudo recuperado, você vai ter que balancear ele. Mas o que é o balanceamento? O balanceamento é para você tirar as vibrações da máquina. Então, quando dá para perceber aqui que tem uns fundinhos nele aqui, ó. Aqui foi onde houve um fresamento para balancear. Em alguns induzidos você vai ver massinhas, tem um pouquinho de massa aqui, um pouquinho de massa ali. Em outros você vai ver furos com furadeira. Aquilo ali é para balancear. Então, por que esse balanceamento? Porque quando está em giro, quando a peça está girando, se ela tiver mais peso de um lado, ela tende a puxar para aquele lado. Se tiver mais peso do outro, ela tende a puxar pelo outro. Se tiver mais peso em cima, ela tende a girar em cima, rodopiar em cima. Então ela tem que estar em equilíbrio a peça, para que tenha um perfeito funcionamento. Você liga a máquina e você não sente que a máquina está vibrando. Se a máquina vibrou, ou peça folgada, ou desbalanceamento, algum erro tem na máquina. E esse desbalanceamento induzido ele vai fazer com que os rolamentos se quebrem mais fácil, vai fazer com que o coletor aqui ele venha a dar defeito mais rápido, as escovas vai ficar faiscando, vai comer mais escova e vai aprofundar cada vez mais aqui. O faiscamento vai fazer uma erosão aqui, ó, e vai comer essas anilhazinhas aqui, o segmento do coletor. Vai comer o anel todo aqui e com o tempo ela vai afundando, chegando a você a perder a máquina, a começar tudo de novo. Então esse balanceamento vai ajudar muito nisso aqui. Vai evitar que as escovas gastem, e a máquina trabalhe melhor, a máquina não vai aquecer tanto. Quando você liga a máquina, que ela está aquela tocha de fogo aqui,
ou já está ruim o enrolamento, ou ele está desbalanceado, ou as escovas não estão bem centralizadas aqui. E também você vai escolher os melhores coletores. Quando você for reformar, às vezes você olha, o coletor está perfeito, dá para usar esse aqui. Mas só olhando não tem como identificar se o coletor está bom. Você tem que ter certeza daquilo ali. Bem, voltando aqui. Então agora chegou a hora da gente mapear o nosso induzido. Nessa hora você terá um cuidado danado. É como eu falei, como se você estivesse garimpando, não precisa ter pressa. Nesse aqui que está visível, você vai acompanhar o fio aqui, devagarinho, devagarinho, devagarinho. E quando você vai girando ele, você vai perceber que tem outro por cima. Ó, esse aqui está passando por cima. Então esse é o fio de cima, é esse aqui. Esse aqui, ó, do outro lado, é que é o fio de cima. Então você vai tirar ele e começar a desenrolar por ele. Ou se você tinha marcado daquele outro lado de lá, por exemplo, às vezes você já tinha marcado lá o fio 24, né? Tá tudo marcado aqui. Então se ele está por baixo, você pode tirar esse aqui e passar ele por baixo. Isso não vai mudar nada. Então quando você tira esse fio, que você girar para o lado de cá, é que você vai começar o seu primeiro mapeamento. Neste induzido aqui, ele é feito com duas camadas sobrepostas. Só que no início ele só coloca uma e aqui no final coloca a outra. Por exemplo aqui, esse induzido aqui tem 15 voltas de fio 25, a VG 25. Então nesse mesmo rumo aqui, por baixo lá, tem 15 voltas desse mesmo fio, tem outra camada. Então essa última camada aqui, ela é uma só. E essas outras demais por baixo delas todas são duplas. Essa aqui também, formando o H aqui é uma só. Então aqui, ó, de um lado e outro é uma só. Então nesse momento que você for fazer o mapeamento sem induzido, você tem que ter o máximo de cuidado e procurar um horário que as pessoas não vão lhe atrapalhar, que você não vai ser interrompido. Porque esse momento é o momento mais crucial que você tem, a hora de tirar o esquema dele para você não ter erro. Então você prepara o seu material, tudo certinho para você começar a anotar. Aí nesse aqui, por exemplo, ó, esse já é bem velhinho já, eu já fiz aqui um mapeamento aqui, já passei para outro livro. Esse aqui eu só estou mostrando que é bem velhinho esse já, para fazer tudo certinho, para não ter erros na hora de você concluir o seu trabalho. Voltando a lembrar, uma vez feito daquele ali, você codificou, catalogou tudo certinho. Então todos que você pegar não precisa mais aquele trabalho, você vai fazer só a limpeza e proceder com enrolamento. Vou mostrar para você uma parte de limpeza, como fazer mais fácil. Vende ferramentas para remover essas peças tudo certinho, para você não quebrar elas. Outro detalhe é o seguinte, na hora de você remover aqui o coletor, tem que ter cuidado também para você não quebrar esse isolamento de baixo aqui, ó, que ele é uma porcelana. Se você quebrar, o induzido vai ficar mais fino, vai ficar difícil você encaixar. Tem como recuperar essa parte, tem uma massa própria, a pessoa vai lá, coloca, depois vai no torno, passa e tira o excesso e dá centro certinho. Mas aí você vai ter um trabalho a mais. Esse coletor aqui, que ele é original, quando você tirar ele, por baixo dele você vai ver um anel de ferro ou de bronze. Esse anel é justamente para ajudar a encaixar, ter uma boa segurança. E quando você for colocar o seu, ele não vai ter esse anel. Você vai encaixar ele com a ajuda de uma prensa ou dando uma pancadinha, centralizando ele certinho. E por baixo você vai colocar um pouco de resina, para quando ele chegar naquele local certo ali, ele ficar ali, aí junto com a pressão e com a resina, ele dá uma boa aderência aí e vem a segurar. Quando a máquina está girando, o peso não está aqui. O peso, a força está concentrada aqui. Então, basta que seja fixo aqui. Isso aqui não vai ter tanto peso para girar. O peso vai estar completamente aqui. Aqui é onde vai formar os campos elétricos, os polos, de um lado e outro aqui. E a cada vez que o induzido gira, que vai mudando aqui, ó, vai comutando. Então desse lado aqui vai estar norte, do outro sul.
quando ela gira, que aqui vai ficar norte com norte, aqui também vai inverter. Vai fazer a máquina continuar girando. Então nunca ela vai ficar igual aos polos, toda vez que ela girar. Por exemplo, quando você coloca um ímã de frente para o outro, a tendência é que você vai aproximando, se o ímã está ao contrário, ele vai girar para ficar igual. Naquilo que o ímã girar, se você também inverter o outro, numa velocidade, da mesma velocidade, você vai perceber que o ímã vai dar outro giro tentando procurar o outro lado dele. E mesmo assim acontece aqui. Quando você aciona a máquina, que os polos estão aqui, ó, aí estão ao contrário na máquina. Eles vão girar para ficar igual, ficar um de frente para o outro. Então quando ele gira, aqui também vai modificar aqui. O comutador vai estar aqui, o sentido lá também vai mudar. Então quando ele girar, ele já vai ter mudado o grau aqui também. Então lá não vai estar mais igual. Lá vai estar pedindo para girar mais um pouco, que o grau mudou. E assim continua a máquina. Isso aí é uma explicação técnica, engenharia. E não tem tanto fundamento para o seu aprendizado na recuperação. Então vamos agora fazer o mapeamento dele. Esse induzido tá bom, eu vou procurar um induzido ali do mesmo, mas que esteja danificado, e mostrar a você passo a passo como proceder. Eu tenho anotado ali, mas eu vou ensinar você passo a passo para que fique mais fácil quando você for fazer um outro. E depois também vou mostrar a você como fazer passo a passo esse aqui, para você queimar isso aqui com cuidado, tirar aí aos pouquinhos e ver onde estão os fios, aí onde estão os amarramentos. Mas o seguinte, se você fez um induzido desse, esse é Makita 41NH, e de repente você pegou um desse aqui, também da Makita 41NH, não vai ser preciso você fazer tudo de novo só por causa que esse induzido aqui tem uma proteção no pé. Não, é a mesma coisa. Basta você limpar e proceder com o enrolamento, que você já tem um mapeamento desse. Você só vai fazer esse mapeamento quando for um induzido diferente de uma máquina diferente. Entenderam? Então tem que ter essa observação aí. Não é todo induzido que você pegar da mesma máquina, você vai ter aquele mesmo trabalho. Um dia eu estava explicando um serviço, passando um curso para um garoto. Aí ele disse assim, mas recuperar um motor dá um trabalho incrível, né? Eu disse, não, mas depois que você aprender como mapear, você já sabe, você não vai ficar fazendo aquilo tudo passo a passo, como se estivesse garimpando, tudo de novo, não. Agora você já praticou, já sabe como é, já tem o esquema, já sabe como funciona, então você vai direto ao assunto. Por exemplo aqui, se você já tivesse mapeado, você já ia aqui, já pegou esse induzido aqui, você já vai fazer a limpeza. Você já vai logo tirar coletor. Outro detalhe importante é o seguinte, o coletor ele tem uma medida exata daqui para aqui. Mas para que essa medida exata? Essa medida é para que as escovas não fiquem para dentro ou para fora. Se você pegar esse coletor aqui e juntar ele demais aqui, vai ficar faltando um pedaço aqui e as escovas não vão encaixar certo. Se você colocar ele demais para lá, as escovas vão pegar aqui em cima aqui dos anéis e vai dar mais trabalho. Então aqui dá para perceber aqui, ó, onde a escova está pegando aqui nessa cintazinha. Então ele ainda deixou um espaçozinho aqui, ó. Então aqui também vai ficar outro espaçozinho no pé. Porque se as escovas ficar sobrando, ela vai fazer um dente. E quando esse dente encostar aqui, ela não vai funcionar bem. Ou vai gastar o coletor errado aqui. Então esse cuidado você tem que ter. De medir a distância daqui para aqui. Certinho a distância. E também o grau elétrico, né? Que é aquilo que a gente falou. Você alinhar o seu induzido certinho aqui, ó. Ó. Dá pra ver lá que a fenda do induzido está coincidindo com a fenda do coletor. Então, dois anéis do coletor vai corresponder, nesse caso aqui, vai corresponder a um do ferro. Quando você colocar do outro lado, você vai perceber, ó, que eles vão estar alinhadinhos, ó. Deu pra ver aqui, ó? Tá alinhado. E o fechamento é isso que eu falei, ó, nesse canto aqui. Onde finalizou aí a bobina de um lado, finalizou em um sentido enrolando para lá e finalizou o outro aqui. Então esse detalhe também é muito importante você observar aí, ó.
Nos outros locais tem fechamento de bobina, mas não foi o último. Esse fechamento de bobina que vamos considerar é o último. Então dá para você perceber, ó. Olha. O último a fechar foi esse aí. Ele cruzou aqui, mas não fechou aqui, ó. Aqui ele fechou, o outro que fechou aqui fechou por baixo. Então os dois últimos fechou aqui, um lado do H e o outro lado. Enrolamento você vai fazer dos dois jeitos, em H e espiral. Então vamos agora proceder com o mapeamento certinho. Vou pegar ali uma folha nova, um induzido já todo certinho ali pra gente fazer dessa mesma máquina 41 NH Makita.